Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos novamente juntos para meditarmos na palavra do Senhor. É sempre um prazer falar das coisas de Deus. Amém? Nós vamos meditar no texto que está em Isaías, capítulo 53, o verso 1, que diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de fazer parte do teu reino, pela oportunidade, Pai, de termos este veículo onde nós podemos ouvir a tua palavra, estarmos interagindo. Isso é maravilhoso, Pai. Isso é gratificante. Podemos estar ouvindo a tua voz. Por isso, Senhor, através do poder do Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Glorifica teu nome e manifesta, Senhor, a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. E o texto começa, né? Quem creu em nossa pregação? Quem creu naquilo que temos anunciado? Naquilo que temos falado? Quem é que creu? E o paradoxo, ou seja, a afirmação da salvação, é que para que a justiça fosse estabelecida, uma grande injustiça teria que ser cometida. Então é isso. A afirmação da salvação é que para que houvesse justiça, uma grande injustiça deveria ser cometida. Cristo, né, o Cordeiro, Jesus Cristo, o Cordeiro inocente de Deus, ele teve que dar a sua vida para resgatar a humanidade, resgatar a criação, porque Deus fez tudo perfeito, mas a criação se perdeu. Então, Jesus, ele veio, ele se doou para que essa humanidade, esta criação fosse resgatada. Nós sabemos que não foi Cristo que pecou. Não foi Cristo também que comeu o fruto da árvore proibida. Não foi ele também que blasfemou contra o Pai. Não foi ele que matou bilhões de judeus no Holocausto. Não foi Cristo que trouxe sofrimento àquela criança, àquela mãe, àquele pai. Não foi Jesus. Não foi Cristo também que assaltou o banco. Não foi Cristo que roubou a previdência. Não foi Cristo que começou as guerras. Não foi Cristo, não foi Jesus. Não foi Cristo que torturou ninguém. Aliás, o mal não veio de Jesus, não é de Deus, né? Então, mas ele foi à cruz, ele se dispôs a ir à cruz do Calvário. Ele foi punido, como diz Isaías 53, o verso 4 até o 6, nós vamos ler, diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5, Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, o pecado que gerava morte em nós foi tudo depositado em Jesus, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados foram perdoados por causa de Jesus. Então, ele aqui foi punido por nós, pelos nossos pecados. Aqui apresenta, né, está sendo apresentado como que ele carregou sobre si, as nossas dores, os nossos sofrimentos. E a Bíblia diz que ele se colocou como rejeitado por Deus, porque Deus não suporta o pecado.
E todos os nossos pecados, o pecado da criação, o pecado da humanidade estava sobre Jesus. E Deus o teve como rejeitado naquele momento da cruz. Porque estava sobre ele toda a maldição, todo o erro, todo o pecado, todo o engano estava sobre Jesus. O povo judeu acreditava, né, naquele tempo, eles acreditavam que havia uma conexão, pecado e sofrimento. Tá sofrendo? É por causa do pecado. Tá sofrendo? É por causa do erro. Você tem alguma enfermidade? É porque você pecou. Então, o povo judeu tinha este entendimento, fazia esta conexão, né? Ele tinha este entendimento. E tudo isso eles entendiam como resultado do pecado. Se alguém havia pecado, é porque havia pecado, né? Se alguém estava enfermo, é porque havia pecado. Evangelho de João, capítulo 9. João, capítulo 9. João, capítulo 9. O verso 1 ao 3 diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, há casos e casos, nem tudo que é enfermidade é resultado do pecado, nem todo sofrimento é resultado do pecado. Aqui Jesus explica que também era para manifestar a glória de Deus, as obras de Deus. Então, a gente não pode sair por aí julgando as coisas, porque nem Deus julga. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Seu sofrimento, o sofrimento de Jesus foi em benefício de outros. Veja aí, novamente em Isaías capítulo 53, o verso 5, que diz assim: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então tudo é por causa de Jesus, tudo é por causa do seu sacrifício, tudo é porque ele se dispôs a pagar o preço que era meu, que era seu. Então nós precisamos estar reconhecendo isso. Então Isaías, ele viu, né? Ele viu que era uma coisa tão estranha o que Deus estava revelando para ele aqui neste livro, aqui nesses acontecimentos. Era uma coisa muito estranha. Deus estava mostrando para ele alguém inocente morrendo no lugar de uma criação, de uma humanidade toda condenada. Isaías estava perplexo com aquilo que Deus estava revelando, com aquilo que Deus estava mostrando para ele, que alguém inocente como filho de Deus estava ali levando sobre si toda a condenação, que não era dele, mas que era de toda a criação e de toda a humanidade. Então, Isaías começa o texto falando: quem creu em nossa pregação, quem vai crer, quem creu em nossa pregação, não existe justiça neste mundo. Isaías dizendo, não existe justiça. E aí a gente faz uma comparação com o livro de Jó, que que nos mostra algumas coisas. Primeiro, não existe justiça nesse mundo. A justiça dos homens, ela é qualquer outra coisa, menos justiça. Por quê? Porque não funciona. Na maioria das vezes, não funciona a justiça humana. E o apóstolo Pedro falou no seu segundo livro de Pedro, capítulo 3, o verso 13, ele diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. A justiça só há em Deus. Só Deus é justo.
Só Deus é poderoso para trazer à existência a justiça. A justiça. Por isso a palavra de Deus diz que, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça de Deus. Amém, meus queridos? Então, as intervenções que Deus faz neste mundo é pela dinâmica do grande conflito, de tudo aquilo que ainda vai acontecer. E a outra palavra-chave para o estudo de Jó, que o livro de Jó, nós estamos aqui fazendo uma comparação, todo o entendimento que ele nos traz é o conflito do bem e do mal, da luz e as trevas, de Deus e o diabo. Este é um dos entendimentos que o livro de Jó nos conta através da história de Jó. E os dois lados, né? Deus e o inimigo, os dois lados querem, né? Trazer para si a criação, a humanidade, as pessoas. E na história de Jó, o diabo é o advogado de acusação. Deus era aquele que o diabo estava acusando. E Jó era o objeto daquela demanda, o objeto daquela situação. Porque o inimigo, o diabo, veio acusar Deus que Jó estava ali na sua presença por causa daquilo que Deus havia dado. Então ele era o inimigo, ele era o acusador. E Deus era a causa, né? Daquilo que estava acontecendo. E Jó era o objeto daquela demanda. Então nós aprendemos aqui, né? Só Deus conhece os porquê das coisas. Só Deus conhece as causas do sofrimento humano. Quando nós voltamos para o texto de Jesus, perguntaram a ele, quem pecou? Então Jesus mostra que nem ele e nem a sua família, os seus pais, os seus antepassados haviam pecado, mas que era para manifestar a glória de Deus. Então nós aprendemos aqui que só Deus tem os porquê das coisas. Nós não temos que ficar questionando, perguntando por que isso, por que aquilo. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Só Ele explica todas as coisas. Só Deus tem o controle e explica todas as coisas. Então, o que nós precisamos fazer? Conhecer a Deus é o que é mais suficiente. Tiago capítulo 5, o verso 11, a Bíblia diz: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó. Vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, a história de Jó serviu para mostrar, para nos ensinar que todas as coisas pertencem a Deus, que todas as coisas estão no controle de Deus, que Deus, Ele tem a explicação e o porquê de todas as coisas. Cabe a nós conhecermos a Deus mais e mais, e sempre mais. Nunca será suficiente. Nós precisamos aprender, conhecer, amar, respeitar e obedecer a Deus. Só isso importa. O porquê das coisas não importa para nós. Então, todas as vezes que alguém perseguir você, só sobe o nível. Sobe o nível. Eu vou te dar um exemplo aqui, bem prático. Você sabia que a águia, ela só tem um inimigo? E esse inimigo é o corvo negro. O corvo descobriu uma estratégia para perseguir a águia. Então ele entra na divisa das suas asas, na divisa das asas da águia, e ela não consegue bicá-lo. Então ele fica ali bicando, né? Bicando o tempo todo a águia, para ver se consegue derrubá-la. Mas aí, a águia, por não conseguir bicá-lo de volta, então a águia não devolve as bicadas, mas ela começa a voar.
ela começa a subir. E ele ali picando, mas ela consegue subir, subir, e cada vez mais alto. Ou seja, ela sobe de nível, ela sobe o nível daquela vamos dizer assim, daquela disputa entre ela e o corvo. Ela sobe o nível, ela sobe a altura, ela sobe o degrau, ela vai adiante. Então, quando ela passa das nuvens, o corvo, ele perde o oxigênio. E aí ele não aguenta, ele começa a cair. E muitos até morrem. Então, meus amados e meus queridos irmãos, simpatizantes, pessoas que nos ouvem, que nós temos tido o privilégio de entrar dentro da sua casa, poder estar aí com você, na sua companhia. Todas as vezes que alguém te perseguir, só sobe o nível. Não revide, não devolva, sobe o nível. Eles não vão aguentar. Não vai aguentar como o corvo não aguentou. Vai faltar o ar, vai faltar o fôlego, vai faltar o oxigênio, vai faltar o argumento. Olha para Jesus. Deus, na sua infinita misericórdia e graça, ele enviou tudo. Profetas, pastores, reis, tudo. Porque a humanidade, quando pecou, era uma humanidade caída, perdida. E Deus tentou, de todas as formas, trazer essa humanidade para perto, para a obediência. Mas nada deu jeito. Deus subiu o nível. Deus enviou aquilo que ele tinha de melhor. Ele enviou Jesus, o Salvador, o Rei dos Reis. Ele enviou aquilo que ele tinha de melhor para nos salvar, para salvar a humanidade, porque Deus tem um plano perfeito para a criação, um plano perfeito para a humanidade. Apesar do homem ter pecado, Deus, ele levou o seu plano adiante para salvar a humanidade. E ele enviou aquilo que ele tinha de melhor. Ele subiu o nível para salvar a humanidade. Então, meus amados e meus queridos que me ouvem nesta noite, sobe o nível. Só sobe o nível. Sabe como você deve vencer a mentira? Com a verdade. Sabe como você deve vencer a falta de amor? Com mais amor. A falta de perdão? Com mais perdão, perdoe. A injustiça? Faça a justiça. E assim por diante. Sobe o nível das coisas. Não entre nesse jogo de devolver, de entrar no mesmo ritmo, na mesma intriga, da mesma confusão. Não, sobe o nível. A águia, ela não podia bicar o corvo, então ela subiu mais alto do que ela podia. E aí ele perdeu as forças e ele começou a cair e até podia morrer, alguns morrem. Então, querido, minha querida, você que me ouve nesta noite, use o exemplo de Jesus. Deus enviou aquilo que ele tinha de melhor. Ele enviou o seu filho amado, querido, o Salvador, para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar. Então, não devolva, não fique naquela picuinha de devolver. Ame. Aquele que tem tido falta de amor, tem agido com falta de amor, ame. Aquele que não quer perdoar, que vive na intriga, naquela coisa e relembrando, perdoe. É isso. Perdoe mais, ame mais. Fale a verdade sempre. Só isso vai vencer as coisas que não glorificam a Deus. Só isso vai trazer a existência sobre a sua vida. Nós precisamos usar e olhar para o exemplo do nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno, que enviou o maravilhoso, que enviou o grande conselheiro, que enviou aquele que tinha todo o poder
Amém, meus queridos? Sobe o nível como a águia, sobe o nível como o Deus Todo-Poderoso. Vença todas as injustiças dessa terra com mais justiça, com mais perdão, com mais amor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Te bendizemos, ó Deus, porque nós podemos nos achegar ao Senhor. Nós temos este privilégio, nós temos esta abertura, porque quando Jesus foi à cruz, todas as barreiras caíram, todas as barreiras foram derrubadas, porque nós não podíamos nos achegar a um Deus tão santo, tão perfeito, tão único, mas todas as barreiras foram derrubadas por causa de Jesus, o Salvador, por causa do Filho de Deus. O Senhor enviou aquilo que o Senhor tinha de mais precioso, aquilo que o Senhor tinha de melhor para nos salvar, para resgatar esta humanidade caída, para resgatar esta criação caída. Ah, Senhor, nós te louvamos por este privilégio de fazermos parte do teu reino, de fazermos parte, Senhor, deste amor tão grande que se esvaziou, que foi Jesus. Jesus se esvaziou para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então, Senhor, nos capacita, nos fortalece a nos esvaziar, Senhor, de nós mesmos, a estar nos usando como exemplo o Deus Todo-Poderoso, que subiu um nível para que nós tivéssemos vida, saúde, para que nós tivéssemos paz. É claro que neste mundo nós teremos aflições, porque a sua palavra diz, porque estamos num mundo contaminado, num mundo perdido, mas nós temos Jesus, o maravilhoso, aquele que tem todo o poder, aquele que se esvaziou para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, porque nunca faltará a tua alegria, nunca faltará a esperança. Então, Senhor, nos capacita, nos encha de amor, nos encha, Senhor, da capacidade de perdão, da capacidade, Senhor, de fazer justiça nesta terra. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vamos orar por algumas situações. Pai, nós oramos pelas pessoas que estão enfermas, pessoas que precisam de um toque, pessoas que precisam de um milagre, pessoas que precisam, Pai, sentir o teu toque, o agir do Senhor, Pai. Levanta a estima de cada um, Pai. Traga esperança ao coração de cada um. Que essas pessoas possam experimentar do Senhor. Como a irmã Laide, como a Selma, como todas as Marias, Pai, que nós temos orado. Traga existência, Pai, em nome de Jesus. Oramos pela Érica, Pai, para que as portas se abram da cirurgia. O Senhor tem o melhor a fazer, Pai. Oramos por cada pessoa que agora mesmo está entrando na cirurgia, que está sendo entubada. Deus, tenha misericórdia. Olha pelos hospitais, pelas pessoas que precisam nesta hora. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para repreender a pedofilia, para repreender, Pai, o tráfico de órgãos, para repreender, Senhor, toda a maldade do ser humano contra as crianças, contra os jovens, os adolescentes, as mulheres, os idosos, as pessoas que não têm nada, os menos favorecidos, as pessoas, Pai, que precisam de ajuda. Tenha misericórdia, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Oramos pelo nosso Brasil. Repreenda toda a injustiça deste país, Pai. Repreenda toda a corrupção, toda a malignidade, toda a mentira, Senhor, em nome de Jesus. Oramos pelas nações. Repreenda todo rumor de guerra, todo o sentimento de guerra, Pai. Repreenda, meu Deus, tenha misericórdia das pessoas que estão vivendo nesses países que estão em guerra, pessoas que estão passando necessidades, passando fome e sede. Senhor, tenha misericórdia. Olha por essas pessoas, Pai. Traga a existência, Senhor, sobre estas pessoas. A tua misericórdia, a tua graça, o teu favor, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, entregamos nas tuas mãos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e até a próxima.